Saúde os amados alunos do STHG, com a graciosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral, para mais uma aula de teologia bíblica do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre os pressupostos da teologia bíblica. Na aula passada nós vimos a questão da revelação progressiva. Como Deus se dá a conhecer. E hoje nós vamos ver como nós podemos conhecê-lo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua atenção, que nós curvássemos as nossas cabeças e orássemos ao Senhor pedindo a sua iluminação. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Continua conosco, Pai. Abra o nosso entendimento e nos dê a iluminação que precisamos para compreender, Pai, um pouco mais a respeito dessa matéria. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como podemos conhecer? Bom, existem três visões principais de como conhecermos o que é real e o que é verdadeiro. Isso de uma forma geral. A primeira é que somos completamente independentes de Deus. Segundo essa visão, nós temos total controle do processo de aquisição de conhecimento. Deus não existe, ou se existir é irrelevante. Não pode haver, portanto, nenhum conhecimento de Deus, mas apenas o conhecimento de que as pessoas acreditam acerca de Deus. Adquirimos conhecimento, segundo essa ordem, somente por meio dos nossos sentidos e da razão, e devemos decidir por nós mesmos o que é verdadeiro e o que é falso. A segunda visão, ou método de pensamento, é que somos independentes de Deus apenas em parte. Há uma área da verdade que está além da nossa capacidade de descoberta. Assim, essa área só pode ser conhecida por revelação. O conhecimento proveniente da revelação é simplesmente acrescentado ao conhecimento que já adquirimos por nós mesmos, para completar o quadro. E a terceira perspectiva, que é a perspectiva bíblica, é que Deus criou tudo e, portanto, conhece tudo. Ele também criou a humanidade, a sua própria imagem e semelhança, para conhecermos pelo que foi criado. Todos os fatos, incluindo os relativos a nós mesmos, são fatos a respeito de Deus, visto que Ele é o Criador de todos os fatos e lhes dá o significado que tem. A confusão começou por causa do pecado, e como pecadores nós nos recusamos a reconhecer que o universo é de Deus e que somos criaturas dele. Recusamos a interpretação de Deus da realidade e a substituímos por nossa própria interpretação falha. Com justiça, Deus entrega a humanidade a essa insensatez e, por consequência, não conseguimos mais perceber a vontade e a verdade desse Deus maravilhosa, que está em todos os lugares ao redor de nós e até mesmo dentro de nós. Por sua bondade, porém, e de acordo com o seu plano de salvação, Deus provê uma revelação especial por meio da palavra dele, da Bíblia, e ele também envia o Espírito Santo, que é o próprio Deus com todos os seus atributos, para subjugar as nossas inclinações rebeldes dentro de cada um de nós, a fim de que nós percebamos a verdade dessa revelação. Somente por meio disto podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Bom, vamos tratar então do conhecimento chamado de humanismo secular. A maioria das pessoas pressupõe que para entendermos o mundo, nós o investigamos com nossos sentidos. E em seguida usamos a razão para reunir os fragmentos de informação sobre as coisas, construindo um todo com significado. As experiências voltadas para a construção desse quadro podem ser planejadas deliberadamente, como por exemplo, quando o cientista projeta um experimento e observa seus resultados. Ou no caso de quase todos nós, são as experiências de vida diária que temos. E daí tomamos emprestadas as experiências das outras pessoas, compartilhamos com a nossa e com isso construímos uma visão de mundo e de nós mesmos com certas regularidades que fazem da vida algo contínuo e com significado. Essa é a base de conhecimento do chamado humanismo secular. O hoje para o humanismo secular é a continuação do ontem e nós esperamos que amanhã, essencialmente, a mesma pessoa que somos hoje, sejamos amanhã. Pressuponho que o sol vai nascer e se pôr e que as leis da natureza, às quais me acostumei, ainda continuarão a operar. Esse enfoque do conhecimento do mundo evidentemente funciona até certo ponto. Deixando de lado a questão moral de como a humanidade abusou da posse do conhecimento, não há nenhuma dúvida de que, como raça,
aprendemos muito sobre o mundo e o universo além. Por conseguinte, tivemos grandes avanços no cuidado do corpo humano, na produção de alimentos, na tecnologia de transportes e de comunicações. Uma prova disso é esse aparato agora que estamos ministrando nossas aulas à distância. Digo que essa visão funciona até certo ponto, porque ela não pode lidar com questões que estejam além do alcance dos nossos sentidos, da nossa experiência, como, por exemplo, a vida após a morte, a existência de Deus. Não, isso aí nós não podemos abordar, segundo essa visão. O pressuposto dessa abordagem é que, como seres humanos, estamos no controle de todo o processo de aquisição de conhecimento. Ainda não descobrimos tudo o que há para saber, é claro. Uma vez que pressupomos que a realidade é organizada, reconhecemos que todo fato se relaciona de algum modo com os outros. Assim, todos os novos fatos descobertos vão nos influenciar, de algum modo, para entendermos fatos que já ocorreram, os fatos antigos. Ainda assim, presumimos que se tivéssemos tempo suficiente e acesso a todas as partes do universo, seríamos capazes de conhecer tudo o que há para ser conhecido. Podemos definir, em termos gerais, essa posição como humanismo ateísta. Ateísta porque afirma que pressupõe que não existe Deus nenhum que possa se relacionar de algum modo com o nosso mundo real. Essa visão de mundo simplesmente exclui Deus, por considerá-lo impossível ou até mesmo irrelevante. Há aqueles que alegam acreditar em Deus, mas conseguem mantê-lo completamente fora das suas considerações e até de sua vida. Esses são ateus práticos, porque pensam e agem como se Deus não existisse. Essa posição também é considerada humanista, porque considera que o homem é o centro do processo e está no controle da sua situação. Isso não significa que sempre soubemos para onde estamos indo, nem significa que sempre podemos evitar desastres. Significa simplesmente que o homem é o único adquirente de conhecimento real e somente o homem pode decidir o que é verdadeiro e o que é falso. No pensamento popular, o homem é capaz de decidir o que faz sentido e o que não faz sentido para ele. Contudo, o mínimo conhecimento da história da civilização vai nos mostrar que o que outrora foi considerado sem razão e, portanto, impossível, frequentemente torna-se lugar comum do conhecimento humano nos dias de hoje. O que rege o razoável no pensamento humanista, portanto, não é a ideia de sabermos tudo agora, mas a hipótese de que a aquisição do conhecimento humano é completamente independente de que a aquisição do conhecimento teórico, de qualquer auxílio externo ou sobrenatural. O único mundo que existe para ser conhecido, segundo essa forma de pensamento, é o mundo natural, o qual nossos sentidos têm completo acesso. Todas as formas de humanismo partem da enorme suposição de que apenas a mente humana e mais ninguém é o juiz definitivo do que é verdadeiro e do que é falso. Quando alguém apresenta provas científicas de que uma coisa é verdadeira, raramente se admite que determinada hipótese indemonstráveis têm que ser feitas. Presume-se que os sentidos humanos e a razão que fazem tanto contato com o que existe e que estes são capazes de avaliar o sentido daquilo que até não existe é o mais importante. Em outras palavras, as experiências humanas são um ponto de referência decisivo do que é verdadeiro, uma vez que o homem é livre e está no controle da aquisição de conhecimento. Qualquer Deus que ele possa conceber não está no controle, está sujeito às mesmas leis e que estão sujeitos o homem e a natureza. O ateu, portanto, queridos, elimina a ideia de Deus por considerar irrelevante e assim põe o homem no controle. Estou falando de humanismo ateísta ou humanismo secular. Pois bem, vamos lá. Humanismo secular. Segundo o humanismo secular, não há Deus, não há revelação e não há queda. O homem está no controle e adquire seu conhecimento unicamente da natureza. Entenderam? Vamos então para uma segunda linha de pensamento. É o conhecimento parcialmente independente de Deus. É o chamado humanismo teísta. Imagine que fôssemos visitados por alienígenas. Vamos fazer uma comparação aqui bem interessante. Imensamente superiores ao homem em inteligência e conhecimento. Nós iríamos querer aprender deles o máximo possível. E talvez ele nos mostrasse novidades surpreendentes, capazes de alterar a nossa compreensão de todos os fatos que aprendemos até agora. Contudo, presume-se que eles não poderiam alterar os fatos que já havíamos percebido. Verdadeiramente,
a gente já tinha algum conceito. Receberíamos essa revelação dos visitantes extraterrestres como informações de especialistas com conhecimento maior do que o nosso, é verdade. Mesmo assim, ainda consideraríamos que esses especialistas existem em nosso universo e, portanto, estão sujeitos às suas leis como nós também. Algumas pessoas acham em graus variados que Deus é um extraterrestre com conhecimento especializado em tudo para compartilhar conosco. Podemos definir essas pessoas em termos gerais como humanistas teístas. São teístas porque acreditam que existe um Deus ou deuses em uma esfera além da nossa capacidade de conhecimento. Se elas concebessem esse Deus de forma em grande parte cristã, talvez acreditasse até que ele tem alguma relação com a criação do mundo e que deixou nele a marca do seu caráter. Mas essa visão é humanista, porque também considera o homem capaz de controlar sua aquisição de conhecimento. Uma vez que está no controle, ele é independente de Deus. O homem investiga o universo, descobre fatos os quais organizam um conjunto de conhecimentos coeso e coerente e que tenha razão e fato. Ele faz isso sem auxílio externo e até faz bem. No entanto, prosseguindo com o raciocínio, existe uma esfera da verdade que não conseguimos observar diretamente. Para conhecermos alguma coisa dessa esfera espiritual ou sobrenatural, precisamos receber uma revelação especial ou sobrenatural. Isso mesmo. O humanista teísta entende que esse conhecimento preenche a lacuna do nosso conhecimento adquirido, de forma natural. E sendo assim, influencia o modo de enxergarmos nosso conhecimento natural, pois todos os fatos estão correlatos. Contudo, não afetará a verdade essencial do que já descobrimos. Então, somente será um acréscimo ao que já sabemos. Logo, Deus é um especialista, que pode acrescentar consideravelmente ao que já conhecemos alguma coisa. Uma vez que já entendemos um pouco da natureza da realidade, é provável que o humanista teísta considere Deus sujeito às mesmas leis do universo a que estamos sujeitos. Alguns têm a visão de que Deus é um velhinho sentado no trono, regendo as forças da natureza. Desse modo, podemos formular leis mediante as quais decidimos o que faz sentido e o que não faz sentido. É inconcebível Deus nos dizer algo que contradiga aquilo que nós cremos e a nossa razão. A razão humana, portanto, julga a Bíblia e seleciona os textos que para eles são verdadeiros e o que não são verdadeiros. O humanista teísta, ele decide quais de seus aspectos bíblicos podem ser reconhecidos como revelação de Deus e quais não são. Para esses, a Bíblia é a palavra de Deus, do homem e de Satanás. Deus fala na Bíblia, mas a Bíblia toda não é inspirada por Deus. E aí, nós vamos ver que para o humanista teísta, Deus existe, mas faz parte de uma realidade geral. A queda não significa nada. O homem ainda está no controle e adquire conhecimento da natureza, incluindo algum conhecimento de Deus que porventura venha. A revelação de Deus que se acrescenta é sempre filtrada pelo conhecimento natural. Essa é a visão humanista teísta. Deus existe, mas faz parte de uma realidade geral. A queda não significa nada. O homem ainda está no controle e adquire conhecimento da natureza, incluindo algum conhecimento de Deus. E a revelação de Deus que se acrescenta é sempre filtrada pelo conhecimento natural. E o sobrenatural praticamente não existe. Bom, agora nós temos uma terceira linha de pensamento, que é o conhecimento e dependência completa de Deus, é o teísmo cristão. Agora vamos trabalhar com algumas hipóteses opostas à do humanismo. Suponha que a Bíblia é certa, no que diz e que Deus na Bíblia é real. Ela nos mostra esse Deus bem distinto de tudo na criação. Ele não é uma mera parte de uma realidade geral, mas sim o Criador, o sustentador, o controlador de tudo. O que existe na realidade, além do mais, Deus como Criador imprimiu seu caráter em toda a criação. E ele fez isso de modo singular e extraordinário na criação da humanidade, criando a sua humanidade como a sua própria imagem. O homem, por sua vez, foi criado para conhecer a ele. Todos os fatos do universo falam de seu Criador e estão abertos ao nosso discernimento. Além disso, a imagem de Deus em nós significa que conhecemos a nós mesmos somente à medida que conhecemos mais a Deus. E conhecemos a Deus somente à medida que conhecemos mais a nós mesmos. O poder eterno de Deus e o seu divino caráter podem ser discernidos pela natureza da qual a humanidade faz parte. O homem, a imagem de Deus, se comunica pela palavra.
Isso reflete o fato de que Deus é aquele que se comunica pela palavra também. A primeira palavra de Deus ao homem indicava a relação de Deus que ele estabeleceu entre ele e próprio homem, e entre o homem e o resto da criação, conforme Gênesis capítulo 1 e versos 28 até o 30. Deus fala a Adão, lhe comunica que ele precisava saber sobre si mesmo e sobre a relação com ele. Desse modo, toda a palavra de Deus ao homem interpreta o significado de realidade, algo real. E até aqui talvez pareça que apresentamos um quadro muito parecido com o do humanismo teísta. Mas eu quero pontuar algumas diferenças. Vamos lá. O teísmo cristão. O homem recebe a revelação por meio da natureza e a revelação sobrenatural por meio da palavra de Deus. Toda revelação natural é interpretada mediante a revelação da palavra. Então, portanto, a palavra de Deus está em primeiro lugar. Esse é o teísmo cristão. Então, como eu disse, parece muito com a questão do humanismo teísta. Mas há algumas semelhanças, sim. Mas há duas diferenças que fazem toda a diferença, importantíssimas. A primeira é que o teísmo cristão reconhece que mesmo antes do pecado ter entrado no mundo, o homem já dependia da palavra de Deus para a interpretação correta desse mundo. O ato divino da criação foi absolutamente livre, isso é, Deus não foi obrigado a criar alguma força, por alguma força ou necessidade que ele não conseguisse controlar. Também foi um ato de soberania de Deus, porque a criação cumpre todos os propósitos que Deus determinou, livremente. O que ele queria que acontecesse, aconteceu, e a história da criação, incluindo a nossa história humana, é determinada por sua vontade soberana. Com base nisso, Deus, e somente Deus, pode interpretar todos os fatos da realidade. A segunda diferença é que o humanismo teísta pressupõe que a aquisição de conhecimento humana não é impedida pela realidade do pecado. Ora, na verdade, o pecado é considerado uma causa de certa confusão, mas ele não alteraria a capacidade humana de ter seus próprios conhecimentos, de perceber a verdade da natureza. O pecado não removeria, por nenhum meio real e livre, a vontade do homem. Desse modo, o livre-arbítrio é considerado a capacidade de decidir o que não é determinado por Deus. Deus não opera tudo em conformidade com o propósito da sua vontade, como Paulo afirma que ele faz em Efésios capítulo 1, verso 11. Mas sim, deve esperar as posições humanas para poder agir. Ao contrário dessa perspectiva, o teísmo cristão trata a questão do pecado com muita seriedade. De acordo com a Bíblia, o pecado produz a morte, Romanos 6:23. Esse estado de morte atual significa não apenas que todo ser vivente acabará partindo dessa vida para outra, não, mas também que as relações com Deus estão rompidas. Na verdade, todas as relações na criação inteira foram afetadas. E a Bíblia também afirma que o homem suprime o conhecimento de Deus que se pode ter por meio da natureza. Ele conhece a verdade, mas suprime. Em sua maldade, em sua impiedade, ele suprime esse conhecimento. É esse conhecimento de Deus que torna as pessoas indesculpáveis perante ele. Quer tenha ouvido o evangelho, quer não. Entretanto, em sua consciência, o homem não consegue mais admitir que sabe da existência de Deus e que todos os fatos do universo apontam unicamente para Deus. Por isso, o pecador reinterpreta deliberadamente todo o fato e lhe dá um significado que se ajuste à sua forma de pensar, que termina com a negação de Deus. Existe nele o senso de Deus pertinente à imagem de Deus no seu pensar, porém ele trocou essa verdade por uma concepção do universo centrada unicamente no homem. A mente se tornou fútil e obscurecida, conforme trata o apóstolo São Paulo em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Então, o teísmo cristão substitui o poder de Deus, suprime o conhecimento de Deus e substitui pelo humanismo teísta. O teísmo cristão, portanto, entende o humanismo ateísta e o humanismo teísta em termos bíblicos. Todas as formas de humanismo são expressão da natureza pecaminosa da recusa dos seres humanos a reconhecer a verdade de Deus e são substituições fúteis de uma verdade maior, que é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Se a pecaminosidade do homem o torna incapaz de reconhecer conscientemente a verdade, que esperança existiria? A Bíblia nos diz que o estado de morte do coração humano e o seu ódio a Deus são vencidos pela bondade de Deus. Deus dá uma revelação nova e especial de si, subjugando a nossa vontade rebelde com o seu Espírito, para que entendamos e recebamos a sua revelação. O Espírito Santo nos convence de que a palavra de Deus é a verdade.
Desse modo, o pecador convertido, e não apenas convencido, ou crente fiel, tem a mente restaurada para receber a verdade de Deus. Nossa restauração não estará completa, até que sejamos completamente transformados no último dia, mediante a nossa ressurreição. Durante essa vida, queridos, existe a tensão entre a nova vida em nós e a velha vida de rebeldia contra Deus. Nunca conseguimos ser totalmente coerentes em nosso pensar e agir com o que Deus revela em sua palavra. Contudo, somos capazes de conhecer as coisas pelo que verdadeiramente são, fatos interpretados por Deus. Pastor, e por que essa análise é tão importante no âmbito da teologia bíblica? Pois bem, essa análise é importante para entender como se faz teologia bíblica. Nós poderíamos estudar a teologia bíblica do Antigo Testamento vendo livro a livro, ponto a ponto, perpassando cada livro com o mesmo tema e mostrando que Jesus Cristo é a chave bíblica para que haja entendimento da palavra de Deus. Nós poderíamos encontrar Cristo em Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico. Nós poderíamos achar Cristo em qualquer livro e nós estaríamos fazendo teologia bíblica. Mas essa análise é importante para entender como se faz essa teologia. Já que nós não temos tempo para ver livro a livro, nós temos que entender de forma prática como fazer essa teologia e nós podemos aplicá-la em todos os livros do Antigo Testamento e por que não no Novo. Precisamos de alguns princípios ou regras quando chegamos à Bíblia para fazer teologia bíblica. E aí eu analisei 3 abordagens diferentes. Analisei o humanismo ateísta, tá? Essa abordagem presume que não existe Deus. A Bíblia, portanto, não é revelação de Deus, mas sim um registro de determinadas ideias religiosas. O estudo e a interpretação da Bíblia são regidos por seus pressupostos. E o primeiro pressuposto é eu acreditar em Deus. Então, como eu não acredito, o humanismo ateísta fica sem sentido. Aí nós chegamos ao humanismo teísta. Essa concepção intermediária presume que há um Deus. Mas assim como o humanismo ateísta, afirma que o homem é que está no controle da aquisição de conhecimento. O ser humano adquire conhecimento verdadeiro da própria natureza por meio dos seus sentidos. E com base nisso conclui qual o enfoque correto para o estudo da Bíblia, fazendo da Bíblia um livro de consultas seletivos. Aquelas que servem para a nossa realidade, amém. As que não servem eu coloco de lado. E por terceiro e último ponto, nós vimos sobre o teísmo cristão. Essa posição que reconhece a dependência completa do homem para com Deus, para que ele adquira o verdadeiro conhecimento. A palavra de Deus deve nos instruir nos vários aspectos do que Deus fez e disse para nos resgatar das consequências da nossa rebelião. Ela também deve nos instruir quanto ao método com que lemos e entendemos a Bíblia. Não há nenhuma lógica autoevidente identificada fora da Bíblia. Nenhuma lógica identificada naturalmente quanto ao que é possível ou impossível tem tanta relevância. Deus, como Criador, deve interpretar todo acontecimento e todo fato no universo dele. Cada uma dessas perspectivas escolheu o seu ponto de partida próprio, presumindo como verdadeiro. Se o ponto de partida for falso, então tudo que dele decorre também será falso. Vocês concordam? Essas hipóteses fundamentais são chamadas de pressupostos. E a teologia bíblica tem os seus próprios pressupostos. Tá? O que são pressupostos, pastor? Pressupostos são hipóteses que fazemos para poder sustentar o que é de fato verdadeiro ou falso. Então, quais são os pressupostos da teologia bíblica? Nós temos 5 pressupostos nessa aula, eu quero comentar. Primeiro, Deus criou todos os fatos do universo e só Ele pode interpretar todas as coisas e os seus acontecimentos. Segundo pressuposto, porque fomos criados à imagem de Deus, sabemos que dependemos de Deus para a verdade. Se no primeiro pressuposto Deus criou todos os fatos do universo e só Ele pode interpretar todas as coisas e acontecimentos, o homem tem que estar subjugado a esse conhecimento, dizendo assim: eu não sei, mas o meu Deus Ele sabe. Eu não posso, mas o meu Deus Ele pode. Eu não sou, mas o meu Deus Ele é. Porque fomos criados à imagem de Deus, sabemos que dependemos de Deus para termos a verdade. Ora, se nós vamos entender que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Cristo é o cabeça que rege a igreja e, portanto, o seu corpo, nós temos que entender que dependemos de Deus para a verdade. Como pecadores, nós suprimimos esse conhecimento e reinterpretamos o universo sob o pressuposto de que nós mesmos, e não Deus, damos às coisas os seus significados. Com a queda, com o lapso,
houve então a quebra do pensamento de Deus e passamos a ser agora, até agora, os nossos próprios pensamentos. Passamos agora a decidir o que é certo e o que é errado. Passamos a decidir sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o bem e o mal. A revelação especial, que é a palavra de Deus, mediante a palavra redentora de Cristo, que atinge o seu ponto culminante no próprio Jesus Cristo, é necessária para tratar de nossa supressão da verdade e hostilidade contra Deus, nos dando agora um novo horizonte. Um horizonte onde Deus é que sabe e eu estou subordinado a isso. Como nós vimos na revelação progressiva, Deus se revela para quem Ele quer. E agora nós estamos vendo como nós podemos conhecê-lo. Podemos conhecê-lo e podemos entendê-lo se estivermos completamente subjugados ao seu poder. E por quinto e último pressuposto que eu quero tratar aqui, a obra especial do Espírito Santo vai produzir arrependimento e fé, para que pecadores reconheçam a verdade que está nas Escrituras. A obra especial do Espírito Santo, também chamada de iluminação, é que vai produzir arrependimento, fé, para que pecadores possam reconhecer a verdade que está nas Escrituras. É muito comum algumas pessoas, até muito inteligentes e cheias de diplomas, dizendo assim, eu não consigo entender a Bíblia. Óbvio, não consegue entender porque aquele que escreveu não está dentro dele para interpretar. Conosco é diferente. Nós somos estudantes de teologia e somos cristãos. Nós cremos sim na teologia bíblica como um elo de ligação entre todos os livros e pedimos a iluminação do Espírito Santo para que venhamos desenvolver os nossos ministérios, buscando o conhecimento não para aquisição própria, mas para uso em todo o reino, como instrumento que vai fazer com que nós não sejamos apenas meros espectadores da história, mas que nós possamos fazer a diferença sendo diferente em si mesmos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Espero que tenham gostado da aula. Façam a avaliação, estarei passando para vocês. Fiquem com Deus. Boa sorte, graça e paz.